Fala jovem, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento que você está vendo esse vídeo. Aqui o professor Alex Siqueira mais uma vez para mais uma aula. Legal, galera? Bom, nesse começo de aula sempre a gente faz um comentário sobre o que nós vimos nas aulas anteriores, né? E você deve lembrar, galera, que nas últimas semanas nós falávamos sobre a parte de acústica, não é? Que é aquela parte da matéria da ondulatória em que valoriza-se o som, certo? E dependendo das limitações que o ser humano tem, o som ele pode afetar a gente de um jeito especial, digamos assim. Por exemplo, né, galera, você deve lembrar lá que o tempo de persistência acústica, aquele tempo lá que você consegue diferenciar dois sons é de 0,1 segundo, esse é um valor próprio para seres humanos, né? E isso aí resulta naqueles fenômenos decorrentes da reflexão, eco, reverberação e reforço também, né? Vimos aí a parte das ondas estacionárias em cordas e tubos e finalizamos a matéria de acústica com o efeito Doppler, em que na semana passada fizemos aí algumas questões. Tudo bem? Pessoal, desde o começo desse nosso curso, nesse ano diferente de 2020, o professor Alex Siqueira deu aula de ótica e ondas. Ou seja, aula de ondas em geral, né? A ótica ela é o estudo das ondas luminosas, né? E na ondulatória as ondas em geral. Beleza, galera? E assim, nós vamos entrar agora numa matéria que ela continua dialogando com essa questão de oscilação, né? A questão das ondas lá. Só que nós não vamos falar de onda propriamente dito. Nós vamos falar de movimentos oscilatórios. Onde, na verdade, aqui, pessoal, nós começamos hoje o estudo do movimento harmônico simples, o saudoso MHS. Muito bem, olha só. Movimento, né? Desde quando você começou a estudar física, lá naquelas séries iniciais, lá nono ano, depois veio o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro, como alguns estão hoje, o pré-vestibular e tudo mais. Beleza? O movimento, pessoal, ele existe de várias maneiras, né? Por exemplo, lá no princípio de tudo, nós estudamos o movimento retilíneo e uniforme. Aquele movimento onde não há aceleração, né, e pelo fato de não haver aceleração, haver movimento, mas não haver aceleração, o corpo ele se desloca com uma velocidade constante, não é? Uma das interpretações matemáticas importantes do MRU, né, do movimento retilíneo uniforme, é a função horária da posição. Tá legal? Porque assim, galera, pensa comigo. Quando nós estamos em movimento retilíneo e uniforme, a velocidade constante, e diferente de zero, é claro, conforme o tempo vai passando, o corpo que está em MRU ele vai alcançando novas posições. Então, dependendo do instante que você está analisando esse movimento, nós temos aqui uma posição final diferente, né? A posição varia de acordo com o tempo, e a posição inicial e a velocidade são as constantes, aqueles valores que não mudam, tudo bem? Aí no caso, estuda-se aí o movimento retilíneo uniforme, beleza, show de bola. E a próxima etapa, galera, é temperar o movimento com uma aceleração, tá legal? Por exemplo, galera, quando a aceleração do corpo está na mesma linha, na mesma direção, não estou falando do mesmo sentido, mas na mesma direção, por exemplo, que o movimento do corpo, o corpo vai para frente e a aceleração está para frente ou para trás. Isso aí é o movimento retilíneo uniformemente variado, beleza? Em que há aceleração. Então, se há aceleração, há uma variação da velocidade. E a velocidade variando, existe uma variação mais ainda, digamos assim, da posição. É por isso que diferente aqui, né, do movimento retilíneo uniforme, na expressão aqui da função horária da posição do movimento variado, eu já tenho aqui uma função do segundo grau. A posição do corpo que está em MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado, né? Varia com o quadrado do tempo, em que aqui a aceleração, a velocidade inicial e a posição inicial são as constantes. Tá legal? E assim,
Como eu tenho aceleração no movimento retilíneo e uniforme, a função horária da velocidade ela também existe. Não há função horária da velocidade no movimento retilíneo e uniforme, porque a velocidade é constante nesse movimento, né? Mas aqui, galera, a velocidade ela variando com o tempo, né? A velocidade final vai variar com o tempo. Então, nós temos essas interpretações aí. Existe também um movimento que eu vou citá-lo aqui hoje, né? Que é o movimento circular uniforme. O movimento circular uniforme acontece quando a aceleração não está na mesma direção que o movimento do corpo. Tipo assim, o corpo está para frente e a aceleração está para a direita, digamos assim. Então isso vai manter lá o movimento circular, a curva que o corpo faz. Beleza? Nós iremos falar sobre isso aqui hoje, inclusive. Legal? Agora, rapaziada, dentre esses movimentos que eu citei para vocês aí, qual é então a diferença, né, em relação ao movimento harmônico simples? O que é movimento harmônico simples, né, galera? Veja bem, rapaziada, o movimento harmônico simples ele acaba sendo um tipo de movimento no qual um corpo oscila em torno de uma posição de equilíbrio devido à ação de uma força, olha, restauradora. Então, por exemplo, o sistema está em equilíbrio, esse sistema ele é tirado do equilíbrio de alguma maneira, e por uma força restauradora, ou seja, uma força que vai querer trazer de novo esse sistema a essa condição de equilíbrio, essa força vai manter aí o corpo oscilando, uma vez que ele é deslocado da sua posição de equilíbrio. E essas forças que são restauradoras, elas podem ser, por exemplo, a força elástica, a força gravitacional, a força elétrica, poderia citar também a magnética e assim por diante. Tá legal, pessoal? Então, assim, o movimento harmônico simples ele tem a ver com oscilações em torno de uma posição de equilíbrio. Tá legal? Repara só aqui, pessoal, veja bem. O que está acontecendo aqui agora? Nós temos então um corpo, né? Um corpinho, ele tem uma massa m, uma massa qualquer, legal? Esse corpo, pessoal, ele está agora situado na posição de equilíbrio. O que é a posição de equilíbrio, pessoal? Ele está preso a uma mola, né? A mola tem uma constante elástica que eu chamo de K, tá legal? E essa mola, pessoal, presa a esse corpo não está nem estendida e nem comprimida, está na posição de equilíbrio. Ou seja, não há necessidade nesse momento aí desse sistema, tipo assim, voltar ao equilíbrio, uma vez que ele já está no equilíbrio. Mas aí, pessoal, algum agente externo, alguém, por exemplo, pega esse sistema aí e puxa ele para a direita. Por exemplo, aqui, ó. No que eu puxo ele para a direita, eu vou trazer esse corpo, pessoal, da posição de equilíbrio 0 aqui, né, para uma posição A. Essa posição A, galera, vai ser, digamos assim, o máximo da extensão da mola nesse exemplo aqui, à direita. Tá legal? E como essa mola foi tirada do equilíbrio, a força elástica ela acaba acontecendo, né? A força elástica ela acaba existindo. Beleza? E eu até posso falar, pessoal, que se essa aqui é a extensão máxima dessa mola, então essa força elástica aqui ela é a força elástica máxima para esse exemplo. Tá legal? Então repara só aqui, gente, a força elástica é máxima e a velocidade ela vale 0. O corpo está parado, né? Tipo assim, alguém pegou esse sistema da posição de equilíbrio, trouxe ele para essa posição A, né? A força elástica nessa posição se manifesta, a força elástica quer trazer, né, o corpo de volta. E aí, no caso, chega uma hora que a pessoa, digamos assim, que está segurando esse corpo ali, solta o corpo. O que vai acontecer, galera? No que esse corpo é abandonado, partindo dessa posição aí, galera, a mola ela vai voltando para a sua posição de equilíbrio, né? No que ela vai voltando para a sua posição de equilíbrio, a elongação da mola, a distensão que ela teve, pessoal, vai diminuindo também. E você sabe, pessoal, você aprendeu muito bem esse ano esse tipo de argumento com o professor Edson Riso, né, nas aulas de mecânica. Tu sabe que a força elástica ela é diretamente proporcional à extensão da mola.
Quanto mais a mola é distendida aí da sua posição de equilíbrio, maior é o valor da força elástica. Então, como eu vou saindo da posição A e voltando para a posição zero, a força elástica vai diminuindo, mas o que vai aumentando? Pois é, a força elástica vai diminuindo, mas quem vai aumentando é a velocidade. E uma vez, pessoal, que esse corpo volta a passar, ele volta aí para a posição de equilíbrio, na posição de equilíbrio, qual que é a distância do corpo para a região de equilíbrio? É zero. Então aqui na posição de equilíbrio, pessoal, a força elástica ela vale zero, né? A mola, essa força elástica cumpriu o seu papel. Qual que era o papel dessa força elástica? Trazer o corpo que estava numa posição que não era de equilíbrio de volta para a posição de equilíbrio. Só que aí, pessoal, nós não estávamos contando, entre aspas, eu estou brincando, tá? Mas nós não estávamos contando com a primeira lei de Newton, que é a saudosa aí, lei da inércia, princípio fundamental da inércia, né? Esse corpo, ele estava numa região fora do seu equilíbrio, né? E aí uma força restauradora, que é a força elástica, trouxe esse corpo de volta para a posição de equilíbrio, ok, né? E uma vez que esse corpo ele é colocado, ele volta para o equilíbrio, ele volta com uma velocidade que é máxima, ele não vai parar, né? Porque uma vez que ele é colocado para movimento, ele tende a permanecer em movimento. Então essa força elástica que ela queria trazer o corpo de volta aí para a posição de equilíbrio, ela fez isso, só que o corpo vai acabar passando, né? E assim, uma coisa que a gente pode fazer aqui, um exercício mental, é o seguinte: quando o corpo estava aqui na posição A, aí à direita, supondo, né, que o eixo X ele tem sentido positivo para a direita, ok, pessoal? Nesse caso aqui, então, aqui eu tenho a energia potencial elástica. E a energia potencial elástica ela foi convertida para energia cinética, né? Aqui eu tenho a velocidade máxima. Sempre, pessoal, que o corpo passa pela posição de equilíbrio, estando em movimento, né? Ele passa por ali em velocidade máxima. Por exemplo, né? Vou te colocar um exemplo aqui, né? Imagina aquela pista de skate, o half pipe, pista de skate. Quando o skatista ele está no ponto mais alto, lá ele tem energia potencial gravitacional, né? Ele vai perdendo altura e vai ganhando velocidade. Quando ele passa pelo ponto mais baixo, pessoal, da pista lá, ele passa lá com a maior velocidade possível. Beleza? Só que, como eu falei com vocês, o fato desse corpo passar pela posição de equilíbrio com uma certa velocidade, ele vai continuando para a esquerda. E quando ele vai continuando para a esquerda, o que vai acontecer? Ele vai comprimir essa mola. Ele vai comprimir essa mola até uma posição menos A. Pois é, aqui eu estou dando o exemplo, pessoal, de um sistema totalmente conservativo que não tem nenhum tipo de energia dissipativa, como atrito, força de arrasto, tá legal? Nós vamos esquecer quaisquer tipos de atrito aí, tudo bem, pessoal? Então, sendo assim, se esse corpo estava na posição de equilíbrio aqui, e ele foi levado até essa posição mais A à direita, no que ele é solto, ao passar pela posição de equilíbrio e começar a comprimir a mola, ele comprime a mola ao máximo até a posição menos A. É a mesma distância aqui do centro, tudo bem? E assim, pessoal, nesse caso, o corpo vai comprimindo a mola, comprimindo, até que ele para. E aí a mola tem uma compressão máxima de novo. Legal? Então assim, galera, o que você está vendo aqui? Você está vendo que nesses extremos a força elástica se manifesta em seu máximo, né? E nesses extremos a velocidade é zero. A velocidade vai ser máxima quando o corpo passa pela posição de equilíbrio. Ele vai comprimir a mola, vai parar e a mola vai levar ele de volta aí para a direita, né? Em que esse corpo aqui passa de novo pela posição de equilíbrio com velocidade máxima. Tudo bem? Aqui eu estou utilizando esses termos de velocidade, força elástica e tal, mas a gente pode pensar, né, pessoal, que para a direita é positivo e para a esquerda é negativo, beleza? Aqui eu só coloquei os valores mesmo para você ver para onde está indo a informação. Então, assim, esse movimento oscilatório e harmônico, né, porque existe uma harmonia no movimento, o período, eu não vou falar sobre isso hoje de período e tudo mais, mas existe uma harmonia aí no movimento com o tempo, né? A forma pela qual esse corpo vai passando pela posição de equilíbrio obedece padrões de tempo. Legal? Então o que vai acontecer? Vai acontecer um movimento.
né? O corpo vai ficar indo para o lado e para o outro eternamente. É claro que se tivesse qualquer atrito aí, uma hora ele ia parar, mas aí não. E assim, pessoal, olha só, galera. A partir de agora, presta muita atenção, gente, porque o movimento harmônico simples ele é meio doidão. Se liga só. Eu vou fazer uma comparação, cara. Olha que lindo isso, gente. Eu vou fazer uma comparação entre esse movimento de vai e vem, né, desse sistema massa-mola, com o movimento circular. Olha só que maneiro, galera. Então imagina só, na parte de cima ali, ó, eu tenho uma partícula que está desenvolvendo um movimento circular, né? O movimento circular, pessoal, ele é um movimento bidimensional. Você sabe disso, né? Essa partícula aí em vermelho que está em movimento circular, ela tem uma parcela da sua velocidade na horizontal e ela também tem uma parcela da sua velocidade na vertical. Enquanto que o corpo que está em MHS, né, o corpo do sistema massa-mola, ele possui aí uma trajetória unidimensional. Então nós vamos comparar aqui, ó. Eu vou comparar, pessoal, a parcela horizontal do movimento circular com o movimento do sistema massa-mola, o MHS mesmo aí. Repara só aqui, gente. Vou parar aqui a tela, né? E vamos analisar aqui agora, pessoal. Nesse instante aqui que eu parei a tela, o movimento da partícula que está em MCU, movimento circular uniforme. Vamos lá. Eu posso falar o seguinte, galera, que o movimento dessa partícula, que nesse instante tem uma velocidade aqui, né, na diagonal aqui, ó, beleza? Eu posso decompor esse vetor em dois outros vetores. A parcela em x, a parcela em y na vertical, né, é o vy, e a parcela em x é o vx. Na horizontal é x, na vertical é y. Beleza? E eu chamei de vy1 e vx1 porque eu estou pensando nessas velocidades nesse primeiro instante aí. Legal? E pessoal, olha só, galera. Qual é a parcela da velocidade da partícula que tem a ver com a parcela da velocidade do sistema massa-mola? Pois é, cara. É a parcela em x. Beleza? Pessoal, a partir de agora vamos analisar aqui 4 posições do movimento circular comparado com o movimento harmônico. Show de bola? Por exemplo, esse caso aqui, ó. Quando a partícula ela passa nessa extrema direita aí do movimento circular como um todo, o meu corpo, né, o sistema massa-mola aqui no caso, ele está também nesse limite à direita. Beleza? Rapaziada, vamos pensar aqui o seguinte, ó. Nesse caso aqui, a partícula que está em movimento circular, ela possui uma parcela da sua velocidade na vertical. Você lembra que a velocidade da partícula, pessoal, ela é tangencial ao movimento circular. Aquela reta tangente, aquele vetor tangente, é aquele vetor que toca numa curva em apenas um ponto. Tá legal? E aqui, pessoal, nesse instante, o corpo ele está num movimento nesse instante, né, completamente na vertical. Legal? E aqui eu não tenho movimento na horizontal, é por isso que a velocidade em x é zero. Tá legal? E nesse caso, pessoal, como a velocidade em x, como a parcela em x do movimento circular representa a velocidade do sistema massa-mola, eu vou falar para vocês que aqui a velocidade também é zero. Concorda comigo, pessoal? Aí a partícula em MCU, em movimento circular uniforme, ela vai indo lá para cima até chegar na extremidade superior, mais ou menos aqui assim, ó. Repare, pessoal, que a velocidade dessa partícula nesse instante é uma velocidade que está completamente na horizontal. Repara só aí, ó. Então essa velocidade horizontal aí, o Vx, ele tem valor máximo em módulo, estou usando, tá, galera? Nessa extremidade superior, por exemplo, aí. E como não há parcela na vertical, então a velocidade dele na vertical vai ser igual a zero. Pelo fato de que nessa extremidade superior do movimento circular, essa partícula, pessoal, tem velocidade x máxima, então isso aí representa a velocidade máxima do sistema massa-mola, né? Do corpo em MHS. Concorda comigo, pessoal? O corpo ele não passa pela região de equilíbrio com velocidade máxima, tu não lembra disso? Pois é.
Próxima análise, pessoal, na extrema esquerda. Professor, já tô ligado, irmão. Aqui não haverá movimento na horizontal, é só movimento na vertical. Boa, moleque, é isso aí mesmo, tá? Ó, a velocidade é máxima na vertical. Eu posso pensar aqui que essa velocidade máxima ela tem valor negativo se eu adotar o sentido positivo como para cima, né, em y. Tá legal? E aí, pessoal, ele não tem movimento na horizontal nesse ponto aí, e é por isso que lá no MHS a velocidade do sistema massa-mola também é zero. Falta mais uma análise para a gente fazer aqui, tá, pessoal? Que é da parte inferior. Legal? Nessa parte inferior, pessoal, o corpo tem velocidade máxima em x e não tem velocidade em y. Então, mais uma vez, né, sempre quando o corpo em MHS, em MCU, né, movimento circular uniforme, ele passa pela parte superior ou inferior, ele passa com velocidade em x máxima. Quando o corpo em MCU passa pelas extremidades da direita e da esquerda, ele tem velocidade x nula e ele tem velocidade máxima em y. Tá legal? Pessoal, faça esse exercício aí com você mesmo, tá, gente? Comparando o movimento circular com o movimento harmônico, né? E aí, pessoal, repare, né, gente, que a parcela do movimento aí horizontal é sempre o mesmo, ó. Horizontalmente eles estão sempre na mesma linha, sempre, sempre, sempre. Tá legal, pessoal? E rapaziada, o que a gente pode falar disso tudo aí? Olha só, vamos lá. Primeiramente, eu quero trazer uma observação para vocês, porque é muito importante. Você pode chegar a confundir, pessoal, o que é, por exemplo, MHS com outras coisas. Por exemplo, galera, nem tudo aquilo que oscila em torno de uma posição de equilíbrio é representado pelo MHS, tá bom, pessoal? Nem tudo, certo? Olha só, então primeiramente, um corpo ele vai executar o movimento harmônico simples quando ele obedecer essas três situações aqui. Primeiro, o movimento é oscilatório e periódico, ele fica oscilando em torno de uma região de equilíbrio. E a periodicidade, pessoal, ela se faz presente também nesse tipo de movimento, né? Por exemplo, o corpo ele sai da extrema direita e volta para a extrema direita depois de um certo tempo, né? Que é o período, né, no caso. Beleza? Talvez o ponto mais importante dessa observação aqui seja o segundo, tá, pessoal? A trajetória do MHS é unidimensional, tá? Ou seja, é representado por um segmento de reta, e isso é muito importante. Por exemplo, pessoal, eu citei hoje mais cedo o exemplo da pista de skate, do half pipe, né? No caso lá. O movimento do skatista é um movimento que não é unidimensional, é bidimensional. A gente pode pensar que o half lá, né, galera, ele pode, sei lá, vamos pensar que seria um pedaço de uma circunferência. Tá legal? Um pedaço de uma circunferência. Então esse movimento aí é bidimensional. Eu vou trazer aqui numa próxima aula, galera, o pêndulo simples. Pêndulo simples, né? Pêndulo simples. Também é um movimento bidimensional. Apesar de ser um movimento oscilatório e periódico, é unidimensional. Galera, aqui entrou um errinho aqui, ó. Esse movimento é oscilatório e periódico, não é periódico. Depois você dá um acertinho pra gente aí. Isso aí não vai ficar na edição do vídeo. Show? Vamos lá. Sua trajetória é unidimensional, beleza. Então, tipo assim, ó, o movimento harmônico lá, o sistema massa-mola, é um exemplo de MHS, entendeu? Possui aceleração proporcional ao deslocamento em relação à posição de equilíbrio, porém de sinal oposto ao deste deslocamento. Pessoal, a aceleração ela apresenta a aceleração do MHS, e a gente vai ver isso aqui hoje, fica tranquilo, tá? A aceleração do MHS, pessoal, sempre tem sinal oposto ao deslocamento do corpo que está em MHS. Só soltando um spoiler para vocês aqui, olha só, vamos falar sobre isso tudo hoje ainda, tá, galera? Por exemplo, se o corpo ele está na posição positiva, na região positiva de sua posição, ele está acelerando, apontando para a região negativa. Se o corpo está na região negativa da posição, ele acelera apontando para a região positiva. Ele é meio contrário mesmo aí,
Nós vamos ver tudo isso hoje ainda. Legal? E pessoal, vamos começar a fazer uma análise aqui mais analítica, mais quantitativa. Beleza? Olha só, então eu tenho aqui essa partícula vermelhinha que está em MCU. MCU, estou repetindo toda vez para você ficar bem para você lembrar bem disso mesmo, tá, galera? MCU é movimento circular uniforme, já é? E aí, pessoal, eu vou colocar aqui os eixos, né? Vertical e horizontal, de modo, galera, que o raio da trajetória circular é um raio A. Esse A, ele vai representar o quê? Ele vai representar a amplitude do movimento harmônico simples. Legal, pessoal? E olha só, galera, como eu falei para vocês aí, né, o raio dessa trajetória é igual a esse A. Tudo bem? Então a partículazinha está em movimento circular uniforme ali, no sentido anti-horário, né? Enquanto isso, eu tenho uma outra partícula que está em MHS. Lembra disso, pessoal? Enquanto um faz um movimento circular, o outro vai se movimentando aí na horizontal. Legal? Então, assim, basicamente isso. Então você pode imaginar, pessoal, eu não coloquei animação aqui nessa figura aqui agora, mas tu pode imaginar que o corpo vermelhinho aqui, a partícula em vermelho, ela está em movimento circular, e a partículazinha azul está em movimento harmônico lá para um lado e para o outro, de modo que uma sempre estará na mesma linha vertical que a outra. Sempre assim, né? Sempre obedecendo essa regra aí. Tudo bem? Aí vamos lá, pessoal. Olha só. Nesse instante aqui do movimento, eu coloquei aqui, por exemplo, olha, um ângulo, né? O ângulo entre a referência da horizontal com a posição aqui da partícula em movimento circular uniforme, um ângulo θ. Tudo bem? Se esse θ é menor, né, essa partícula fica mais próxima aqui do zero, né? Se esse θ é maior, a partícula ela vai mais afastada aqui, mais perto do 90, por exemplo, aí. Legal? E rapaziada, olha só, a minha partícula em MHS, ela está a uma certa distância x da origem aqui, né? Do zero aqui mesmo. Legal? E dependendo... Olha que doideira, molecada. Isso que é o belo disso aqui tudo. Dependendo do valor do ângulo θ, o valor de x vai mudando, né? Por exemplo, se θ é zero, a partícula vermelha e a partícula azul estarão aqui nessa extremidade aqui. Se θ é zero, então x vale A, sacou? Se θ é 90, né? Se θ é 90, a partícula vermelha vai lá para cima, a partícula azul fica aqui na origem. Então, se θ é 90, o x vale zero. Se θ é 180, x vale menos A. Sacou? Então, tipo assim, dependendo do valor de θ, eu tenho o valor da posição, cara. Olha que maneiro, da posição do corpo em MHS. Legal? Vamos aqui no ladinho então, gente. Olha só. Veja bem. O que eu posso falar sobre essa figura que você está vendo aí agora, galera? Vamos pegar aqui o cosseno desse ângulo θ, né? O cosseno de θ, todo mundo sabe, né, que é cateto adjacente sobre a hipotenusa, né? O cateto adjacente, ele vai ser o valor de x, né? Esse x aqui é um valor variável, tá? Dependendo do valor de θ, eu terei um valor de x, né? E, no caso, a hipotenusa é o raio, né? Que é a mesma coisa do que a amplitude, então é x sobre A. Então olha que maneiro, pessoal, eu acabei de encontrar uma relação entre a posição, né, do corpo que está em MHS com o ângulo, tá legal? Só que eu tenho um problema aqui, molecada. Qual que é o problema aqui, gente? O problema, galera, é que falar que x tem uma proporção com o ângulo fica uma coisa meio solta. Por quê? Porque esse ângulo, ele depende de uma outra coisa, tá? Ele depende de quê? Esse ângulo depende do tempo. Pois é, cara, confesso pra vocês. Esse ângulo aí, θ, ele depende do tempo. Porque, tipo assim, no instante zero, o corpo vermelho, né, a partícula vermelho em MCU está numa posição. Dependendo do tempo, está em outra posição.
aí outra posição, e outra, e outra, e outra, e assim por diante. Então, será que nós podemos relacionar o valor do ângulo θ com o valor do tempo para que nós possamos encontrar uma função horária da posição do MHS? É isso que eu quero falar com vocês, molecada. Vamos lá? E aí nós vamos lembrar do MRU. Pô, professor, MRU, na moral? Pois é, velho, confesso, na moral, MRU. Lá do MRU, nós temos o seguinte, nós temos que a posição final é igual à posição inicial mais a velocidade, que a velocidade não muda, né? Lembra disso? Vezes o tempo. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou dividir todo mundo, todos esses termos pela mesma coisa, que é o R. Esse R, molecada, é R de raio, né? R de raio. Então, assim, se eu pegar as informações do MRU e dividir essas informações pelo raio de uma trajetória, isso vai virar o movimento circular uniforme. A posição dividida pelo raio será o ângulo final. No caso, né, a fase, né, desse movimento aí. A posição inicial dividida pelo raio seria o ângulo inicial. A velocidade tangencial, a velocidade, né, lá do tangente mesmo, do movimento circular, dividido pelo raio, dá a velocidade angular. Quantos graus ou radianos, no caso radianos, né, o corpo em MCU vai percorrer naquele certo intervalo de tempo. Então olha que lindo isso aqui, gente. Eu consegui relacionar o ângulo, aquele ângulo lá, com o tempo. Olha que massa. Então veja bem, quem é quem aí, ó? O θ, né, é o ângulo de fase. Esse ângulo vai variar com o tempo. Esse θ0, ele é o ângulo de fase inicial, quando o tempo é zero, né? No tempo zero, no tempo inicial, qual que vai ser o ângulo inicial? Sacou? Esse que não é um W, né, é a letra ômega minúscula, chama-se pulsação do MHS. Que no caso, essa aqui é a velocidade angular, né, do MCU. Tá legal? Vamos lá, galera. E T é o instante do movimento. Então assim, eu descobri uma relação entre x e o ângulo. E agora eu descobri uma relação entre o ângulo e o tempo. E aí, molecada, eu encontro com vocês a equação da elongação. Tá legal? Elongação, por quê? Porque a gente vai pensar na mola, né? O sistema massa-mola. A elongação da mola aí. Tá legal? Eu falei com vocês, né, que x era igual a vezes cosseno θ. E você viu que θ é igual a θ0 mais ômega t. Então, se você junta os dois, nós chegamos na equação da elongação. Olha que lindo isso, galera. Aqui nós temos que a equação, que seria, isso aqui é uma função horária, né? Isso aqui é como se fosse a função horária da posição do MRU, só que agora para o MHS. Sacou? E olha que lindo isso aqui, gente. Enquanto, por exemplo, as funções do MRU ou do MRUV são funções polinomiais, a da posição no MRU é do primeiro grau. Da velocidade no MRUV também é do primeiro grau e da posição no MRUV é do segundo grau. Aqui, cara, a equação, né, a função horária da posição do MHS, galera, é uma função trigonométrica, meu brother. É uma função trigonométrica. Então, o gráfico disso aí que nós vamos falar na próxima aula é um gráfico que deve te lembrar uma ondinha. Então, você está vendo aqui, pessoal, que o MHS é um tipo de movimento que ele não fala abertamente, diretamente sobre ondas. Só que o conceito de ondas, oscilação, os gráficos, eles se fazem presentes. Tá legal? Beleza, fechamos aqui da elongação, da posição. Vamos falar agora da velocidade, beleza? Vamos lá? Olha só, gente. Pensa aqui naquele movimento, né, que você tinha visto. E eu quero analisar aqui com vocês, ó, a velocidade da minha partícula em MCU nesse ponto P. Se liga, ó. Essa partícula, ela tem uma velocidade, né, tangencial naquele instante P. Show de bola. E nós sabemos, pessoal, que o movimento circular uniforme, ele é bidimensional. Então ele vai ter uma parcela em x
e uma parcela em y, tal que a soma vetorial de Vy com Vx equivale a Vp. Mais uma vez, tá, molecada? Vp é a velocidade da partícula vermelha no instante P, né? Naquele instante ali. Legal? E olha que interessante, pessoal. De novo, né? Eu vou falar com vocês que a velocidade em x da partícula em MCU equivale à velocidade do corpo em MHS. Legal? Então, se eu conseguir fazer uma jogada com esse Vx aqui, ó, eu vou saber qual que é a velocidade do corpo em MHS. Essa aqui é a brincadeira. Legal? Então a gente vai fazer assim, ó. Retas paralelas, né, ó? Retas paralelas cortadas por uma mesma transversal. Ângulos alternos internos aqui. Tá legal, galera? Rapaziada, vamos olhar esses vetores de mais perto aqui, gente. Né, ó. Vx à esquerda, Vp indo na diagonal e Vy indo para cima, né? Vamos ver mais de perto esses vetores aí, galera. O que eu vou fazer aqui, molecada? Eu trouxe, ó, o vetor Vy para cá, né? De modo que, ó, Vx mais Vy equivale a Vp. E o ângulo entre Vy e Vx é 90 graus. Então nós temos um triângulo retângulo aqui. Lembra daquele ângulo θ? Então, ele está aqui, ó, né? O ângulo θ ele está entre o vetor Vp e Vy. Legal? Agora vamos fazer um cálculozinho bonito nesse negócio aí, galera. Qual que é o seno do ângulo θ? É o cateto oposto sobre a hipotenusa, né? O seno é igual, então, ó, cateto oposto é Vx, hipotenusa é o Vp. Então, eu consigo relacionar, veja bem, Vx, lembra que Vx é a velocidade na horizontal do movimento circular, porém Vx também é a velocidade do movimento harmônico simples, né? Então, ó, a velocidade do MHS é igual à velocidade do corpo, né, em movimento circular. Essa velocidade aqui é constante, né, movimento circular uniforme, vezes o ângulo. Então, olha que maneiro, galera. Eu estou conseguindo comparar a velocidade do corpo em MHS com aquele ângulo, né, o seno daquele ângulo, porque isso aqui é uma constante. Tá legal? Mas aqui eu tenho um problema. De novo, qual que é o problema? Irmão, o problema é que o ângulo θ, ele varia com o tempo. E nós já sabemos uma relação desse ângulo θ com o tempo. Não sabemos? Mas veja bem aqui, galera. 3 coisinhas que eu quero analisar com vocês. Primeiro, eu sei que a velocidade em x, né, lá do MCU, é a velocidade do MHS, né? Beleza. E nós vimos que essa velocidade aqui é igual à velocidade do corpo em movimento circular vezes o seno do ângulo θ. Lembra disso, né? Show de bola. Você também lembra que o raio da trajetória circular equivale à amplitude. Já falamos sobre isso aí, show de bola também. Só que uma coisa que você vai ter que lembrar lá das aulas de Edson Riso do movimento circular uniforme é isso aqui, ó. Simplesmente, pessoal, que a velocidade do movimento circular é igual à velocidade angular vezes o raio. Isso é uma informação lá do MCU. Então, tipo assim, ó, vamos juntar tudo, galera. Se eu colocar esse ômega-r no lugar de Vp e no lugar de R colocar o A, eu tenho a equação da velocidade. Olha que maneiro. Eu só quero chamar a sua atenção para uma coisa aqui, galera. Eu coloquei negativo aqui, gente, para um simples detalhe. Que no momento em que eu falei para vocês sobre o desenho lá, né? Tipo assim, esse desenho aqui, né? Na verdade não é esse aqui não, é o da velocidade, né? Ó, no momento em que eu fiz o desenho para vocês, voltando aqui, ó, eu tô considerando que para a direita aqui é positivo e para cima também. Né? Nesse momento, esse corpo aqui está na posição positiva, né, do eixo X. Só que ele está indo para a esquerda. Se ele está indo para a esquerda, ele está se opondo, né, ao sentido adotado aqui, né, pessoal? Então, é por isso que aparece na equação esse menos. Porque a velocidade ela tem sentido oposto ao da posição.
Enquanto ele está na posição positiva, a velocidade é negativa. Quando ele está na posição negativa, a velocidade é positiva. Certo, pessoal? Bom, gente, falamos da elongação, né, da posição. Chegamos na função horária da velocidade. Você percebe agora que a função horária da velocidade é de acordo com o seno. Tá legal, pessoal? E falta agora da aceleração. Tá legal? Da aceleração é o seguinte, galera, o movimento circular uniforme, o corpo que está em movimento circular uniforme, ele acelera para onde? A velocidade é tangencial, a gente está ligado disso. Só que qual que é? Para onde que esse corpo acelera? Isso aí, cara, ele acelera para o centro da circunferência, né, da trajetória circular. E pô, cara, eu posso também decompor esse vetor em outros dois, AX e AY. Legal? Vamos ver esses vetores de mais de perto. Lembrando que a aceleração do MHS, ó, é a mesma coisa que a aceleração da parcela em x do MCU. Olha que lindo isso, cara. Pô, isso é maravilhoso, velho. Então vamos ver esses vetores. Ah, lembrando, né? Esse ângulo também está aqui como ele esteve na última vez. Vamos olhar esses vetores mais de perto, né, pessoal? Olha, entre AX e AP, que é a aceleração no instante P, eu tenho aí o ângulo θ. Então eu vou jogar esse AY para o lado de lá, certo? Para isso formar aqui o nosso triângulo retângulo. Tá legal? E aí, olha só, galera. Vamos lá. O que me interessa aqui é o AX, porque o AX é a aceleração do MHS, né? E o AP também, porque por que o AP me interessa, pessoal? Porque a aceleração do MCU é constante, cara. Sempre aponta lá para o meio. Ela muda de posição, mas de valor é sempre igual, né? Ó, cosseno é igual a cateta adjacente sobre hipotenusa. Cosseno vai ser então AX sobre AP. Show de bola. Então, eu tenho aqui mais uma relação, né? Ó, a aceleração do MHS, você lembra, né? Que AX é da parcela do MCU, só que é igual ao do MHS. É igual à aceleração do MCU vezes o cosseno do ângulo θ. Qual que é o problema? Pois é, o problema é que eu estou dependendo da aceleração com o ângulo, mas esse ângulo depende do tempo. E aí nós vamos lembrar de três coisas de novo. Vamos lá, molecada? Bom, a aceleração em x é a aceleração do corpo em MHS. Isso aqui é igual a AP vezes cosseno θ. Legal. Mais uma vez, vou te lembrar aqui que o R é igual a A, né? O raio da trajetória é igual à amplitude, né? E aí, pessoal, mais uma vez eu vou pedir para você lembrar das aulas de Edinho, tá, galera? Em que ele falou para vocês lá atrás que a aceleração, né, do MCU é uma aceleração que é igual a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Tá legal? Isso é lá do MCU, não vou definir essas equações aqui agora, tá legal, pessoal? Só tô usando esse como exemplo. Então vamos lá, ó. No lugar de AP, eu vou colocar ômega ao quadrado vezes R. E no lugar de R eu vou colocar A. E aí eu vou chegar na equação da aceleração. Professor, por que a aceleração é negativa aqui? Por que você colocou um menos aqui? Pela mesma argumentação lá da velocidade. Vamos aqui nessa figurinha aqui, né? Ó. Esse corpo, nesse instante, ele está na região positiva da posição. Ele está à direita, né? Positivo. Só que ele acelera para a esquerda. Ele acelera para a esquerda, então ele está acelerando no negativo. Se ele estivesse aqui, ó, ele estaria na posição negativa, só que a aceleração seria positiva aqui. Por quê? Porque ele está apontando para a região positiva mesmo. Beleza, pessoal? Então, galera, nós chegamos aqui na terceira equação do MHS, né? A equação da aceleração. Tudo bem? Então, em geral, o que nós podemos pensar aqui, galera? Bom, a aula de hoje foi uma apresentação, né, do MHS para vocês, em que eu não só apresento como defino três equações. A primeira equação é a equação da elongação, que pode ser conhecida como a equação da posição também. A equação da velocidade também foi apresentada, e a equação da aceleração. São três equações. Beleza? Gente,
Só quero falar uma coisinha pra vocês que eu acho isso muito legal. É o seguinte, isso não é uma coisa que é apresentada no ensino médio, no pré-vestibular e tudo mais, porque isso é uma área mais avançada da matemática, né? Por exemplo, aqueles que irão prestar o vestibular para cursos de exatas, física, matemática, química, engenharias, ou até mesmo as humanatas, né? Humanas com exatas, tipo economia, tipo contabilidade e assim por diante, e fora alguns outros cursos também. Possui lá na sua ementa a matéria de cálculo, né? O cálculo ele é uma área da matemática mais avançada, é mais específica, né? Demanda de mais detalhes e tudo mais. Para quem assim é mais curioso nesse tipo de coisa, para quem já deu uma olhada em alguma coisa sobre o cálculo, pessoal, eu posso te mostrar aqui uma coisa interessante. Só vou mostrar nessa tela aqui mesmo, tá, pessoal? Isso aqui é só uma observação, tá, gente? Nada mais do que isso. Legal? Existe uma ferramenta do cálculo chamada derivada. A derivada é muito útil em tudo, praticamente, quando ela é utilizada, né? Se você deriva a função da posição, isso resulta na função da velocidade. Se você deriva a função da velocidade, você chega na função da aceleração. E o contrário também. E o contrário eu posso falar de uma outra ferramenta da matemática mais avançada do cálculo, né, que é a integral. Se você deriva o x, você chega em v. Se você deriva o v, você chega em a. Se você integra o a, você chega em v. E se você integra o v, você chega em x. É tipo o caminho contrário mesmo aí. É só uma observação, só uma curiosidade. Muitos não vão entender, né? Porque não é uma coisa que a gente estuda aqui no ensino médio, mas é só um comentário mesmo aí. Beleza, pessoal? Rapaziada, na aula de hoje nós falamos aqui sobre o MHS, introdução do MHS, as equações do MHS. E na semana que vem, pessoal, vamos fazer alguns exercícios em que nós vamos utilizar essas informações aqui para resolver alguns problemas. Podemos contar assim então, gente? Show de bola? Pessoal, foi um prazer estar com vocês em mais essa aula. Professor Alex se despede por aqui. Valeu e até a próxima aula. Valeu, gente. Fui.